Que a graça do Senhor esteja com todos os irmãos. Irmãos, hoje, domingo passado, eu fiz uma introdução breve sobre o Salmo 23. Primeiro, antes de pregar o Salmo 23, eu tentei apresentar para a igreja aquilo que está por trás da composição do Salmo 23. Não é fácil trabalhar isso nos Salmos. Aí hoje eu quero fazer uma breve revisão, para quem não estava aqui, para você perceber como tudo começa na vida de Davi, para você entender o que está por trás do Salmo 23, seria super interessante, não é aquela revista, né? Você poder dar uma olhada em 1 Samuel, a partir do capítulo 20, quando Davi, de uma hora para outra, ele vai ter medo, ele entra em pânico, ele está com medo de Saul, ele está com medo de Aquis, o rei dos filisteus, e aí ele não tem outra opção, ele quer escapar e ele toma uma série de decisões, e ele acaba entrando, por causa dessas decisões, ele acaba entrando naquilo que nós chamamos de vale de lágrimas, que foi uma expressão amenizadora para o vale dos filhos de Inom, ou os vales dos filhos de Inom, ou Geena. Geena, apesar de estar escrito em grego aqui, é na verdade uma transliteração do hebraico, que é Gain, quer dizer vale, bem aqui, Gai, Ben, Inom, é chamado vale dos filhos de Inom, e o grego botou só Geena, ao invés de ser Gai, botou Geena, que é vale dos filhos de Inom. Então, essa expressão, esse vale bonito que vocês estão vendo aqui hoje, essa é uma foto atual, não chega perto daquilo que já foi aqui. Se vocês olharem aqui para cima, é Hebron, a capital de Davi, onde ficava o seu trono, bem aqui assim, era a capital, e aqui é a parte sul, aquela parte de trás. Esse vale aqui, ele era uma coisa horrível, mas só para vocês se situarem, está aqui a cidade de Davi, Hebron, e aqui embaixo tinha esse vale muito conhecido. Primeira vez que esse vale é mencionado, nós vamos encontrar, está lá em Josué, quando vão distribuir as tribos, esse nome aparece, nós não temos a mínima ideia que era esse Inom. Sabemos que ele era dos cananitas, esse vale aqui era muito conhecido, ao ponto de precisar que o autor de Levítico, Moisés, alertasse o pessoal, que quando eles atravessassem o rio, chegassem aqui, eles tomassem cuidado com aquilo que eles encontrariam bem aqui, porque aqui tinha, deixa eu travar isso aqui tinha um grupo que fazia umas aberrações, tipo mais ou menos essa aqui, ó. Eles adoravam vários deuses, os cananitas, que antes dos hebreus moravam aí. Um dos deuses que ele adorava era chamado de Moloque. Era uma divindade, se você perceber, aqui tem uma criança no meio, e eles costumavam sacrificar crianças a essa entidade, a esse deus Moloque. Os braços estão aqui, eles colocavam fogo e o fogo começava a escapar aos poucos, enquanto a criança começava a se debater, atada ali, queimava, eles faziam um ritual de choro, de gritos, e eles faziam isso várias vezes. Só para que vocês tenham uma ideia, muitos reis de Israel sacrificaram. Um deles, que mais sacrificou os seus filhos aqui, foi o rei Manassés. Lá em 2 Crônicas 33, nós vamos ver que Manassés, ele chegou a sacrificar seus próprios filhos, príncipes, a esse deus Moloque. Até parece que isso hoje é uma coisa distante de nós, né? Mas está tão perto. O nosso Supremo abriu a brecha que eles queriam para poder assassinar crianças de até 3 meses de idade, sacrificar crianças, autorizar o absurdo de assassinar milhares de pessoas indefesas, crianças que estão ali dormindo, não imaginam, por irresponsabilidade de jovens, mulheres
sem cabeça, orientadas, vão lá e têm uma autorização para assassinar uma vida. É interessante que esses a favor do aborto são os mesmos que se dizem preocupados com os direitos humanos. São os mesmos que estão preocupados com o ovinho de tartaruga, que não pode ser extinto, que não pode desaparecer. Esses que estão preocupados com um ovinho de tartaruga são esses que autorizam assassinato de crianças. São esses que estavam preocupados com a vaca, um dia desse, por causa da vaquejada. Preocupadíssimos, o Supremo, com a vaquejada no Ceará. Proibiram, por quê? Porque está maltratando vaca. Vaca não pode ser maltratada, mas crianças indefesas de 3 meses de idade, toda formada, o coração batendo, está ali, toda uma vida em potencial, e eles vão lá e mandam arrancar e querem autorizar, e vocês vão ver o absurdo que essa nação está caminhando. Então não há muita diferença, mas esse vale, aquela geografia era marcado por muitas dessas estátuas. Moloque era o deus principal. Essa palavra Moloque é a palavra para rei, Melech, né? Rei em hebraico, mas aí é cananeu, Moloque. Essa expressão deu origem até à nossa palavra moleque, criança. A gente chama um garoto de moleque, esse moleque é travesso, né? A origem está nessa raiz aqui, né, de Moloque. Acho que você não deve proibir, mas é esse mesmo lugar, que é aquele vale bonito, que antes de ser bonito hoje era o centro da adoração, ele se tornou um pântano, um lugar tenebroso. Inclusive os judeus, eles tinham medo e achavam que o Guiena, aquele vale dos filhos de Inom, era a porta do inferno. Eles achavam que o inferno estava bem ali abaixo, e era mais ou menos aqui uma descrição de tudo que acontecia lá, porque se tornou na época de Jesus o lixão, o monturo, onde o verme não morria, porque o lixo ia todo para lá, e aonde o fogo não se apagava, e era chamado de Guiena, que foi traduzido por nossas versões às vezes por inferno. Esse era um vale muito temido, era um pântano, era um lugar tenebroso, sombrio. Pelo ambiente, os judeus tinham sérias superstições envolvendo esse lugar. Impressionante é que nós vamos encontrar lá em 2 Crônicas, nós vamos encontrar no verso 2 e 6 de 2 Crônicas 33, que há uma proibição, porque Manassés, ele usava esse vale aqui, e isso se tornou quase que um vale da sombra da morte, era o apelido dado a esse vale, o vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte é o contexto que eu quero mostrar, é a linguagem de Davi, porque o vale da sombra da morte, o vale dos filhos de Inom, ou o vale de Moloque, era um lugar de muito anseio, de muitos temores que cercavam. Mas Davi, quando ele cai nessa bobagem de ter medo e ele entra em pânico, eu falei, vai ser bem rápido aqui, porque senão toma o tempo da exposição do Salmo, Davi comete um grande erro na vida dele. Então tem 2 tipos de temor, eu vou usar assim, ou de medo. Existe um temor que é horizontal. Um temor horizontal é medo das coisas, medo da circunstância. E lá como Davi, no capítulo 21 de 1 Samuel, ele entra em pânico e ele acha que para escapar das garras de Saul, ele vai passar para a trincheira do inimigo, ele vai lá se fingindo de doido, babando a barba, pendurado nos postes, segurado, dando uma de doido lá. É um homem de mente embaçada, ele não é a pessoa que a gente conhece, e durante 1 ano e 4 meses, ele não está agindo normal. Tudo para mim vai começar porque Davi caiu na bobagem de ter o medo horizontal, ele se esquece da promessa de Deus, mas após ele ter passado pelo vale de lágrimas, após ele ter atravessado o vale da sombra da morte, Davi chegou a uma conclusão: não temerei mal algum. Nós não temos que ter medo, não precisamos deixar que as circunstâncias que nos cercam, tudo a gente vê grande demais, exceto Deus. Então Deus parece ser pequeno e as pessoas e as coisas parecem ser grandes e a gente fica em pânico.
Tudo é grande, então eu tenho medo da vida, eu tenho medo do sofrimento, eu tenho medo dos problemas, eu tenho medo das relações, eu tenho medo do trabalho, eu tenho medo do futuro. Com essa base racionalista, pessimista, uma lógica sem sentido, Davi caiu nessa besteira e ele passou por esse vale. Esse medo, esse temor horizontal, nós precisamos nos livrar dele. Porque esse medo, ele é um péssimo sinal para nós. Ele é um péssimo sinal, ele vai acabar nos afundando mais ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos invertendo as polaridades. Deus está se tornando minúsculo diante das coisas, das pessoas, das circunstâncias. Deus está virando minúsculo e você está fazendo as pessoas e as coisas maior que Ele. O segundo tipo de medo, que não está ali, é o que eu chamo temor, é o temor vertical. O temor vertical é o temor que eu considero legítimo, quando o exercício mais vigoroso da alma não estiver atuando. Qual é o exercício mais vigoroso da alma? É o amor, as nossas afeições. Mas esse amor vertical é o único tipo de temor legítimo. Porque mesmo diante das coisas sombrias, dos momentos de depressão, nos momentos de solidão, Davi encontrou um segredo que por 1 ano e 4 meses, 16 meses, Davi não compõe salmo, Davi não dialoga com Deus, Davi não fala com Deus. Então olha bem como Davi caiu nesse vale, olha bem como ele cai. Espero que eu não desligue agora. Ele cai assim. Primeira coisa que Davi faz, ele se torna introspectivo. Aquele homem que falava com Deus, quando ele entra em pânico, ele já começa a dizer, pode ser que eu vou morrer na mão de Saul, então eu preciso correr para o lado do inimigo, os filisteus. Olha que coisa louca de Davi. Alguém que tinha ouvido a promessa direta de Deus, que ele haveria de ser rei, ele está olhando agora para si mesmo, ele está introspecto, está olhando para dentro de si. Segunda coisa, passei tudo aqui, deixa eu voltar. Segunda coisa, ele é pessimista, ele vai dizer, mais cedo ou mais tarde eu vou perecer. Olha o homem que viu Samuel dizendo e ungindo a ele, agora ele acha que vai perecer. Olha o medo dele levando para uma circunstância perigosa, empurrando para esse vale da sombra da morte. Terceira coisa, então, ele vai adotar um falso senso de segurança. Qual é o falso senso de segurança? O lado do inimigo é seguro. Melhor do que estar aqui e depender de Deus, eu vou me aliar com o inimigo, eu vou me fazer uma aliança, me colocar em aliança com inimigos, com pessoas que não querem o meu bem. Mas ele não para por aí não. Ele continua e vai afetar o seu comportamento. Observa que ele é introspectivo, tem um falso senso de segurança, mas o comportamento de Davi fica embaçado. Ele não tinha experiência. O que fazer quando entrarmos no vale da sombra da morte? O que fazer? Ele não sabia. E por causa disso ele foi para lá e não sabia o que fazer. Só lá dentro ele descobriu essas verdades do Salmo. Mas eu quero situar agora 1 Samuel 21:12. Davi se submete à causa do inimigo, está agora batalhando em favor dos filisteus, porque eram inimigos deles, mas está escondendo, ele está batalhando, está se vindo à causa do inimigo. Segundo, ele é uma pessoa de duas caras, ele aprontava e mentia, dizia, não, eu batalhei contra o sul de Judá, é uma pessoa de dupla personalidade, ele está afundando, ele está entrando nesse vale, ele perde sua identidade, ele não é nem israelita, e ele também não é filisteu, e ele é rejeitado. Mas tudo isso porque em nenhum momento Deus se tornou pequeno para Davi, Saul se tornou gigante. No momento, no descuidar, as circunstâncias para Davi parecem estarem embaçadas. E Davi começa a achar que os problemas dele é maior do que o Senhor, Yahweh, que deu a ele essa promessa. E aí ele começa a sofrer essa crise. E lá no capítulo 30 de 1 Samuel, nós falamos domingo passado, ele entra em depressão. Porque quando ele volta, suas mulheres, seus filhos, seus bens foram queimados. E Davi não só chora
ao ponto do texto dizer que faltou forças e faltou lágrimas. O povo começa a olhar para Davi e diz: tudo isso é culpa de Davi, ele deve ser apedrejado. E Davi então perde a credibilidade, perde a confiança e entra nesse fundo poço, até que você vê um clique chegando e diz o texto: Davi se fortaleceu no Senhor. Tudo muda. Então esse é o propósito de hoje. É esse o contexto do Salmo 23. Esse é o contexto. O temor horizontal é um perigo que nós precisamos nos livrar. Porque quando nós temos esse tipo de temor ilegítimo, tudo vai parecer grande e Deus pequeno. Olha aí e abram suas Bíblias no Salmo 23. Vamos pedir a Deus sabedoria para que a gente, ao entrar agora na análise desse Salmo, a gente saia hoje daqui da igreja com foco na pessoa de Deus, em que nós vamos voltar a polaridade para a coisa correta. Deus sairá daqui magnificente, grande, gigante, e as pessoas e as coisas e os problemas pequenos. Nós vamos sair daqui hoje com a dependência do Espírito Santo, vamos sair daqui hoje confiantes, muito confiantes, por causa dessa nova orientação que Deus dá a Davi, deu a nós e deu a Davi depois que ele encarou esse vale de lágrimas. Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus Pai, aumenta-nos a confiança em Ti, faz-nos debruçarmos agora diante da Tua instrução e sairmos daqui tendo uma visão correta da grandeza da Tua soberania. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Este salmo, nós vamos passar por ele e tem vários detalhes importantes e técnicos para a gente analisar nesse salmo. Primeiramente, olha comigo aqui como é importante você notar você já tem percebido como é que eu recomendo a vocês a lerem a Bíblia, né? Observe que neste salmo você vai ver muito eu, meu, me. Eu, meu, me. Até parece, e você poderia dizer, esse homem aí é cheio de si, mas não é isso que nós vemos nesse salmo, né? Não é um salmo da obsessão. Toda vida que ele usa eu, meu, me, sua alma, a sua experiência é muito pessoal. Então esse salmo é um salmo que trabalha muito a experiência pessoal. Eu chamaria a fé e a experiência de Davi aqui com Yahweh, com o Senhor. E sendo pessoal, você observa o espírito de gratidão, o espírito de conforto, o espírito de confiança que ele tem após ter aprendido duras lições. Ele descobriu a chave. Como é que eu posso sim até atravessar o vale? Mas eu tenho que olhar a situação deste salmo com base em 3 olhares bem rápido. Observa aí, rapidamente você vai ver no salmo, mas eu vou só situá-los. Olha como o salmo começa, essa é a estrutura do salmo, só para lhe dar uma pista. Ele começa com Yahweh, Senhor, o Senhor é o meu pastor, e ele termina com Yahweh, eu vou morar na casa do Senhor. Começa com Deus e termina com Deus. Nós chamamos isso de inclusio, porque entre
Yahweh aqui e Yahweh aqui, ele vai colocar um clímax, que seria a sua experiência pessoal com esse Deus no momento de crise, no momento chave para ele. Então, olha bem como ele faz. Ele começa dizendo assim, verso 1. Ele está falando na terceira pessoa. O Senhor, Yahweh, é o nome de Deus que está aí todo em maiúsculo, é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2, terceira pessoa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Verso 3, ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Para por aí. Observe que ele está falando aqui sobre Deus, né? Falando sobre Deus. Você tem a pessoa que fala, eu, a pessoa com quem se fala, tu, e a pessoa de quem se fala, que é ele, essas três pessoas. Observe que no verso 1, 2 e 3, o salmista está falando sobre Deus. Onde é que ele está? Olha a geografia. Ele está em pastos verdejantes. Está tudo indo de vento em popa. Trabalho se encaixa bem direitinho. A graminha está bem verdinha e chama atenção, aquela coisa maravilhosa diante de nós. As ovelhinhas ficam muito satisfeitas quando levado a águas tranquilas. Então, nos momentos de prazer, nos momentos que a gente está desfrutando dos verdes pastos, aquela sombra e água fresca tão desejada, está tudo ali. Tem até uma alma refrescada, mudada, aliviada, está tudo bem. Olha o que ele está falando. Ele está falando sobre Deus. Ele e ele. E ele encerra novamente no verso 6. Ele sai do verso 1, 2 e 3 dos pastos verdejantes e vai para onde no verso 6? Habitarei na casa do Senhor para sempre. Oh, coisa boa, não é não? Mas entre essas duas experiências, a dos verdes pastos e a da casa maravilhosa do Senhor, tem algo muito pessoal ali no meio. E olha como ele muda a linguagem no verso 4. No verso 4 ele dá um clique e ele muda. Ele já não mais vai dizer ele. Olha o que ele diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A última parte diz o quê? Porque tu estás comigo. Por que ele não disse? Porque ele está comigo. Ele não estava falando ele me guia, ele me refrigera, ele me refresca. Por que agora é tu? A pista é bem clara. O que Davi está fazendo é, nos versos 1, 2 e 3, ele está falando sobre Deus. Mas quando a gente entra no vale da sombra da morte, meu amigo, é hora de você agarrar a mão e agora você tem que falar com Deus. E agora ele passa a falar, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tu, Senhor. Agora aqui é um diálogo, não é mais uma conversa sobre uma terceira pessoa. Ele entra num diálogo direto com Yahweh. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Tu preparas-me uma mesa aonde? Na presença dos meus inimigos. Quer dizer, os meus inimigos estão tão fracos e impotentes que eles não são uma ameaça para mim. Eu posso me banquetear do lado deles. Isso parece ser algo muito físico, material. Por mais que a linguagem seja metafórica, não dá para espiritualizar muita coisa, não. Ele está falando, é real mesmo, está falando de uma mesa mesmo. No sentido de que está falando de coisas físicas. Os inimigos dele ficaram impotentes, porque ele é capaz de celebrar diante deles e eles são inofensivos. Não porque Davi é o bambambam, mas é por causa de quem está, é a companhia que está com ele. Então essa é a linguagem, a estrutura do Salmo. Mas vamos ajudar-nos, e eu sei que vocês vão certamente me acompanhar melhor se eu mostrar um outro movimento do Salmo. Esse é o movimento de fala, é só o discurso. É ele, é ele, é ele.
Mas na hora que a coisa sai do verdinho, na hora que a coisa deixa a boniteza e tudo fica nublado, agora é vida. Agora eu preciso diretamente do Senhor. Agora não é mais falar sobre Deus. Qual é o ensino básico que Davi está dando para nós agora, de forma bem prática e aplicativa? É que em pastos verdejantes é uma beleza falar sobre Deus. Somos muito propensos a estar dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso. Temos muitas perguntas teológicas quando estamos em pastos verdes. Mas na hora que a coisa turva, na hora que a coisa muda de cor, a gente também precisa mudar de estratégia. No Vale Sombrio, eu acho que a gente quer mais é clamar a Deus. Queremos clamar a Deus. Precisamos dele. Eu vou falar só no final de duas tentações que nós temos. Mas agora eu quero entrar na verdade central do Salmo. Eu quero levá-los à verdade central do Salmo. Eu preciso pegar aqui e eu vejo basicamente 3 verdades centrais. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. A primeira verdade central está aí em cima. Olha como o Salmo começa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa expressão, nada me faltará. Até parece, e a gente pode entender esse nada, no sentido de que nada eu sentirei falta. Não é que eu terei tudo o que eu quero, mas eu terei tudo que Deus quer na minha vida. Entenda bem a diferença, que Deus ele é maravilhoso quando Ele não dá algo que o meu orgulhozinho e o meu ego quer, para talvez estragar comigo mesmo. O salmista não está dando a nós uma promessa falsa, por sinal, você vai perceber nesse texto, na parte B, você vai perceber que no deserto, quando Israel sai do Egito, eles estavam 40 anos no deserto e não faltou nada para aquele povo, porque Deus se coloca como supridor. Então, qual é o meu ponto aqui? Que a comunhão com Deus é o fim de todas as necessidades. A comunhão com o pastor encerra a nossa carência. Então, ao invés de estarmos olhando para a grama, nós precisamos estar olhando para o pastor, porque é nessa comunhão com Ele que todas as nossas necessidades se desvanecem. Ele supre tudo. Então é nessa comunhão que o salmista diz, Yahweh é a satisfação de todas as nossas necessidades. Eu e você podemos achar que ele está falando aqui sobre necessidade espiritual. E claro que as necessidades espirituais estão incluídas, mas pela linguagem de óleo, mesa, cálice transbordante, eu não acho que o judeu é como nós. O ocidental, ele é horrível. Ocidental, nós, porque nós dividimos a vida entre espiritual e secular. A mentalidade judaica não fazia, o Israel se recusava em ver as coisas distintas entre espiritual e material. Ele se recusava a tal. E o deserto para mim aqui, Davi está retomando a visão de Êxodo e também de Deuteronômio capítulo 2, verso 7, quando Deus diz, eu sustentei vocês, eu fartei vocês com o maná do céu, eu mandei codornas para lhes manter, eu sou o seu ajudador. Então, ao invés de estarmos fitos nas mãos de Deus, o que é que Ele tem para mim, o que é que Ele tem para mim? Que tal entendermos que a chave para as nossas necessidades é a relação pessoal com Ele. É o pastor o foco do nosso interesse, não a grama verde. Então o salmista diz, a comunhão com Deus é o fim de sua necessidade. Agora Deus nunca vai dar a nós aquilo que Ele sabe que não vai nos fazer bem. E outra coisa,
Se Ele nos empurrar para o vale da sombra da morte, eu vou chamar de vale de crises, ou vale de lágrimas, talvez eu e você vamos entender então que nós precisamos logo agarrar a mão dele, precisamos logo abraçar o joelho dele. Me lembro dos meninos pequenos. Tivesse um pano de luz, eu tinha 2 rapazes muito corajosos, eles são até hoje muito corajosos, mas quando eram pequenos, se as luzes apagassem, era perigoso eu cair, porque um chegava logo nas minhas 2 pernas e abraçava logo. E eu tinha que andar preso, porque já estavam abraçados na minha perna com medo. Nas trevas, a gente tende a abraçar joelhos. Mas quando estava bem iluminado, para conseguir parar esses rapazes era complicado. Corria para um lado, corria para o outro. Apagou a luz, já vinha na direção, já. Mãinha, paiinho, já vinha na direção e logo quando via, estamos aqui, aí abraçava. Parece que essa é uma figura que serve para nós. Quando Deus permite, se Deus permitiu você agora, com a sua dificuldade particular, você entrou nesse vale de crises, você não está entendendo por que é que você está há tanto tempo na situação que está, por que que você passou por tudo isso? A resposta é bem simples. Quando tudo está de vento em popa e tudo iluminado, a gente tem opção e segue por vários caminhos. Mas nas trevas é mais seguro abraçar joelhos. É mais seguro falar com Deus. É mais seguro pegar na sua mão. Porque se nós tivermos comunhão com Ele, nada nos faltará. E eu não estou falando só nada espiritual, não. Eu estou falando de qualquer coisa espiritual e material que Deus acha que é importante para nos aproximar dEle. Talvez você entrou no vale de lágrimas e de crise para se aproximar mais de Deus. Sabe de uma coisa? Talvez o salmista está dizendo, pare de falar sobre Deus. Pare de falar sobre Deus. Comece a falar com Deus. Começa a conversar com Ele. Entra numa intimidade com Ele. E essa é a primeira coisa que o salmista percebe. No deserto, Ele deu pão. No deserto, Ele deu todo o alimento. E agora, Ele continua sendo a nossa fonte de sustentação. Pura e simples. Ele sustenta o seu povo, Ele sustentou a nós. Vou passar, segundo ponto. Tem alguns detalhes aqui que eu vou cobrir depois. Ele continua dizendo, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, mas no verso 4, ele entra num momento muito particular, eu chamo esse aí do momento de experiência de vida mais marcante, porque é quando basicamente eu percebo Davi remontando aquele momento de crise. Ele diz, ainda que eu ande, e aqui eu quero mostrar que a companhia de Deus transforma toda a situação. Observe que a comunhão com Deus supre, encerra as nossas necessidades. Por isso o salmista no Salmo 73, ele diz, a quem tenho eu no céu senão a ti? Não há outro na terra além de ti, pois o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. Então a comunhão com Deus encerra as nossas necessidades. E segundo, a companhia de Deus transforma o vale da sombra da morte como o lugar mais seguro. Não é o lugar que é o foco, não é onde nós nos encontramos, porque talvez você está numa vida difícil. Talvez a sua realidade é só você que entende. O máximo que nós podemos fazer é dar um tapinha nas suas costas e dizer, fique firme. Talvez até orar. Mas nós não podemos garantir a você um lugar seguro.
Mas quem disse que é o lugar que importa? É a companhia que importa. Por isso Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É essa companhia que transforma. É essa lealdade poderosa e a benignidade de Yahweh que ele vai aqui trazer até nós. Ele diz: teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, meu pai aposentou-se da Petrobras e resolveu sair de uma cidade grande e nos levou para o sertão da Bahia, no norte, lugar seco, sem água, sem eletricidade, sem fogão a gás, sem geladeira, sem nada. A única coisa que eu aprendi desde os 11 anos era andar com uma peixeira na cintura, um rifle nas costas e um 38 do lado, porque quando a gente ia para a fazenda tinha muita onça, muito perigo, e então a gente tinha que estar armado. E eu virei o pastor da família, porque as ovelhas era eu responsável com 11 anos de idade. Nem sabia o que era isso, mas fora da escola, porque lá só tinha até a 4ª série. Então todos nós fomos tirados da escola. Se eu não soubesse muita coisa, eu acho que eu sabia atirar. Mas eu pegava as minhas ovelhinhas, eram muitas. No final da tarde, eu saía atrás dela. Às vezes eu levava realmente um bordão, porque na estrada, às vezes, cães podem lhe atacar, e elas saíam no mato, lugar seco, e aí você ia pelo chocalho, ia atrás delas, e eu tinha que trazê-las, mas era impressionante. Eu tinha uma que eu escolhi para mim, e aquela eu usava como isca para trazer as outras, porque ela cresceu comigo ali, e quando ela me via, ela vinha logo atrás. E então, quando ela vinha atrás, parece que as outras entendiam, então eu não precisava muita coisa. Elas sabiam de uma coisa: eu iria levá-las para casa, tinha água tranquilo e tinha uma fileira de sal que eu colocava para cada uma antes de eu guardá-las lá no curral. Mas esse bordão, eu me lembro de um episódio que me salvou uma vez realmente de um cachorro que veio, mas veio com vontade para cima de mim. Eu me lembro que eu perdi a fala, porque quando eu olhei nesse dia, eu tinha esquecido a espingarda, eu não estava armado, só fui com bordão porque era perto de casa. Mas esse cachorro partiu para cima de mim, que a maneira de eu escapar foi simplesmente isso. Eu tinha uma cerca e eu quase descubro que eu era atleta. Não tem um salto à vara? Eu fiz a carreira, taquei o bordão e pulei do outro lado da cerca, deixei as ovelhas para lá e fiquei em pânico. Porque o cachorro veio mesmo, não dava tempo, porque era tão grande, a vareta era maior que eu. Eu não sei se eu tinha 2 quilos naquela época, era perigoso um vento levar, não dava. Então a única coisa que eu vi, ele veio mesmo, eu digo, sai. Olhei uma cerca assim, mais ou menos numa altura que não dava para eu pular, porque o cachorro ia pegar. Fiz a carreira e taquei a mão e pulei do outro lado, caí lá já respirando, com medo, e deixei as minhas ovelhas. Deixei as bichinhas para trás. O cachorro não fez mal nenhum a elas. Enquanto eu estava do lado de cá, elas não saíram daquele lugar, e como eu estava com medo de passar para o lado do cachorro, eu tive uma grande ideia. Eu ia do lado de cá da cerca, elas iam do lado de lá, e eu ia chamando, e elas iam me acompanhando até eu sair do alcance do cachorro, e finalmente eu pulei e elas me acompanharam. É impressionante como elas são. Naquele caso, o cajado não se viu tanto para as ovelhas quanto se viu para mim. Mas aqui, o cajado e o bordão, no Oriente Médio, ele tinha uma função magnífica. Num lugar como o Vale dos Filhos de Inom, que é um pântano, se algum atolasse, aquele cajado ali poderia muito bem pegar e puxar sem que ele entrasse lá. Se o bordão tinha uma função bem forte e clara, era que quando a ovelhinha queria sair, se distrair, era só uma pancadinha do lado. Bateu do lado, ela pega logo o rumo. Outra vem lá, pode bater do outro lado que ela segue com facilidade. Mas tinha uma função do cajado que para a ovelha danada era só colocar o cajadozinho na pata dela e fazer isso aqui, ó. Quando tossia, a perninha quebrava e pronto. Ovelhinha que dá trabalho, ela é melhor de perninha quebrada. Ovelhinha trabalhosa é melhor
essa é uma das funções do cajado. Guiar, ajudar, desatolar, mas o pastor do Oriente Médio sabia que tinha ovelha incrível. E o grande problema de ovelhinha danada, malina, traquina, como diz Magno Malta, se referindo a um grupo ali, traquina, ela vai sempre querer levar outras. Impressionante. E leva mesmo. E aí o pastor, quando percebia que ela estava dando muito trabalho, a melhor maneira de barrá-la era limitá-la. E ele realmente colocava o gancho do cajado e só torcia, quebrava bem naquela junta, como o anjo fez com Jacó. Deu só uma quebradinha, aquele menino traquino também, Jacó, né? Perninha quebrada, ajuda, mancando, mas ajuda, né? Eu tenho um problema de mancar aqui, né? Até pode ser uma boa indicação que foi o cajado. Traquino, né? Mas a lealdade poderosa e a benignidade de Deus é diferente daquilo que eu fiz. Larguei as ovelhas e safei e salvei a mim mesmo. Ele é tão leal e ele tem a capacidade, o poder de continuar conosco, e nós, mesmo entrando nas dificuldades, podemos achar que estamos só, mas nunca sequer ele nos deixa só. Nunca. Então não é o lugar que transforma, não é o lugar que é importante, é a companhia. É por isso que Davi diz: ainda que eu ande no vale, tu estás comigo. Essa é a companhia que eu preciso. Por quê? Porque o Senhor é leal. Mas eu também era leal às minhas ovelhas, mas eu não tinha o poder para conseguir livrá-las sequer daquele momento, daquele cachorro, que ainda bem que não foi para elas, veio para mim. Esse Deus que Davi tem uma experiência pessoal aqui, a experiência da comunhão pessoal fez Davi entender: de que mais eu preciso se eu tenho o Senhor? A experiência pessoal dele, Davi, com Deus é: se eu tenho essa companhia, eu nem me importo com o lugar, porque ele transforma o lugar. E aqui então nós temos um paralelo com Isaías, é impressionante. Eu notei aqui, eu quis fazer esse paralelo. Eu botei o termo exílio e deserto, por quê? Porque se você fosse ler lá em Isaías 40, verso 1 e 2, quando chegará e quando chega o fim do exílio, você encontra o profeta dizendo: consolai, Deus está dizendo, consolai o meu povo, porque eu já puni os vossos pecados, eu já perdoei as vossas iniquidades, e Deus decreta o fim do exílio. E aqui então, nós vamos ver que o anúncio do fim do deserto também acontece, quando ele claramente termina dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha bem, mesa, óleo, eu cheguei à jornada, eu já saí do deserto, já tenho um frescor sobre a minha cabeça, o meu cálice dá um senso de satisfação. Eu já parei, então, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O fim do deserto é a consolação do Senhor. Assim como o fim do exílio é a consolação, o consolo também está no momento de solidão. Acabou. Acabou. Se você estava perdido nesse vale de crise, eis aqui um momento de você entender: acabou. Aceita o consolo de Deus. Deixa que as lentes que vão magnificar, ampliar, não é suficiente, porque ele é muito maior do que o alcance delas. E Davi capta isso aqui. Quando é que a tua solidão acaba? É quando você entende que Deus consola você mesmo diante das aflições, mesmo diante do vale de crises ou lágrimas. Alguns detalhezinhos aqui, mas eu quero adiantar, eu vou para uma parte bem aplicativa, porque eu vi como grande perigo e eu quis destacar.
Eu particularmente me encontro muito aqui. Quando eu percebi que essa é uma tentação comum, eu quis compartilhar com vocês, enquanto eu meditava essa semana nesse salmo. Percebi dois grandes perigos. Primeiro perigo, eu vi que quando nós estamos no vale da sombra da morte, quando nós estamos em crise, nós corremos riscos de ficar irado com Deus e de rejeitá-lo. Por que, Senhor? Por que tudo isso está passando? De vez em quando eu sinto uma tentação de querer até explicar as coisas como se eu tivesse algum direito. Recentemente, eu não poderia deixar de registrar, eu fiquei muito triste com a morte dos jogadores da Chapecoense. Eu passei 2 dias, claro que eu estava de repouso médico mesmo, aproveitei, estava fora daqui, sem contato muito com o celular, e nem em casa eu estava, porque eu não consigo ficar parado em casa, tenho que ficar sentado, não podia ficar sentado, mas a gente tende às vezes, se está passando por um problema, a ter o risco de querer ficar com raiva de Deus, ou diante do sofrimento a gente fica espantado, ou diante da morte a gente pergunta por quê? Por quê? Esse acidente fez muita gente ficar curioso, porque como é que um acidente aéreo de tamanha proporção teve pelo menos uma pessoa que saiu ilesa, tinha uma que foi encontrada pendurada numa árvore. Pelo amor de Deus. Quem é que explica isso? Então chamou a atenção, tem muita gente falando em milagre, mesmo que não acredite. Mas eu me admiro que as pessoas ficam assustadas diante da morte, do fato de que pessoas morrem. Eu me lembro muito de Lucas capítulo 3, eu ainda vou pregar sobre aquele texto. Aqueles homens chegam a Jesus e vão contar a história dos galileus que Pilatos misturou com sangue. Eles dizem, claramente revoltados, pensando que Jesus é um desses líderes políticos, eles chegam diante de Jesus e dizem, como se tem conhecimento que Pilatos, ele misturou o sangue desses galileus no sacrifício. E a resposta de Jesus é assim, como é que eu vou usar o termo? Parece ser um terror, porque Jesus diz assim, vocês pensam que vocês que estão aqui na minha frente são melhores daqueles que tiveram o seu sangue derramado lá? Ou vocês acham que o sangue daqueles que a torre de Siloé desabou e matou, esses que morreram lá, eles eram piores do que vocês? Jesus tem uma chave que Jesus diz ali que me choca. Ele diz, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. A resposta de Jesus é muito simples. Aqueles homens estavam admirados diante da morte, mas Jesus está dizendo a eles uma coisa bem básica. Vocês deveriam estar admirados porque vocês estão vivos. Porque vocês não são diferentes daqueles que foram sacrificados. Você não é menos pecador do que aqueles que morreram. Precisamos estar espantados do fato de estarmos aqui, sendo nós quem somos. Não devemos ficar tão assombrados diante do fato de que pecadores morrem, mas como pecadores, ofensa viva, continuam vivos. Somente esse Deus. Então nós, como filhos de Deus, tomemos cuidado para que na hora que a gente entra no vale da sombra da morte, Deus está querendo que a gente agarre o joelho deles, a gente está de punho cerrado dizendo, Senhor, como é que o Senhor permite isso? E Deus está lá querendo só que você se agarra com Ele. Ou Ele só quer que você fale, Ele diz, fala comigo, clama, e eu te ajudarei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando me buscardes de todo o coração, clama, clama, clama. E a gente vai querer correr o risco de ficar irado.
Que tolice! E a segunda tentação, e eu tenho mais medo dessa. Eu estava pensando mais nessa segunda tentação, que é o perigo de estar tudo nos verdes pastos, e aí olha eu, satisfeitíssimo com a grama, todo empolgado com tudo que eu tenho, olhando os meus bens, as minhas propriedades, o meu grande emprego, olhando a minha família, olhando tanta coisa, tudo que eu ponho a mão dá certo, e olha eu encantado com os pastos verdes, e eu esqueço de uma coisa. Eu esqueço que é a comunhão com Ele que elimina todas as minhas necessidades. E eu me esqueço que é a companhia dEle que transforma todos os lugares. Mas eu percebi também esse padrão do discurso nos Salmos. Eu queria compartilhar. Depois, essas mensagens ficam sempre disponíveis no Facebook da igreja. Pastor Guilherme, João Nelson, eu. Quem prega aqui no domingo, você pode assistir a mensagem novamente, talvez até disponibilizar esses slides. Mas olha o discurso do Salmo, como ele tem um padrão nos Salmos, que é do lamento a um oráculo de livramento, geralmente divino, e então redunda numa canção de confiança. E eu percebi esse padrão aqui, lá no Salmo 56, verso 3, em mim vindo o temor, o salmista descobre qual é a ação, ele faz o lamento. Então, em me vindo o medo, o temor, Deus sempre diz para mim, não temas. Quando então eu descubro isso, eu confio, então eu digo como salmista, não temerei mal nenhum. Não temerei. Parece ser um padrão dos salmos, especialmente esses salmos que a gente chama de confiança. Quando o salmista faz um lamento, por que me desamparaste? Tem um oráculo divino, tem uma palavra divina que diz, não temas, ó os vermezinhos de Jacó, não temas, todos aqui da IBC-FO. E a resposta nossa tem que ser isso, tu estás comigo, tu estás comigo. Tem um lamento, mas tem sempre a palavra de Deus dizendo, não temas. E a nossa confiança tem que ser essa, sempre essa. Não temerei, porque tu estás comigo. Agora sim, última parte. Já falei uma vez, né? A outra foi erro. Olha aí a parte final, versículo 6, que é o encerramento. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui a gente precisa corrigir porque tem muito equívoco nessa visão. E eu usei o tema, a vitalidade do relacionamento com Yahweh é que transforma, não é o lugar. O que é que eu quero dizer com isso? A geografia aqui não é importante, não. Mais importante é a relação com Deus, é a vitalidade nos nossos relacionamentos. A gente costuma achar que por estar aqui na igreja tudo é melhor, ou por subir no monte tudo é melhor. E a gente ignora aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 4, quando aquela mulher estava muito interessada no lugar, no templo. Ela diz, a mulher samaritana, vocês adoram lá em Jerusalém, nossos pais no Gerezim? Afinal de contas, quem está certo? A resposta de Jesus é bem simples. Veio esse dia, já chegou, que aqueles que adoram o Pai, o adoram em espírito e em verdade. É a vitalidade do relacionamento e não o lugar que me aproxima de Deus. Não confunda isso, não. O teu quarto, a tua escrivaninha, o teu cantinho de oração, o teu trabalho. É a vitalidade da pessoa de Deus que é o foco. O templo vem somente como uma consolidação desse relacionamento. Então nós estamos aqui porque fomos unidos num relacionamento. O templo só consolida, mas a nossa relação é vital e essa relação é pessoal. Eu não me relaciono com quatro paredes.
Elas só consolidam a relação que nós temos e é vital com o nosso Deus. Por isso o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o nosso ponto. Uma vida de adoração é a nossa coroa, é a coroa dos santos. Então nós estamos aqui num relacionamento vital e teremos para sempre com Deus. E agora sim, para encerrar, passou da minha hora já. Só 3 pensamentos jogados. Resumindo o salmo para nós. Entrou no vale de lágrimas? Está dentro de um vale de crise? Para de achar que essas coisas são maiores do que o Deus que você pode clamar. Então tem a chave. A comunhão com Deus elimina as nossas necessidades. Precisamos é dele. É tudo que nós precisamos. Segunda coisa, entrou no vale de lágrimas, está nessa crise. A companhia dele transforma o lugar. Então, fala com ele. Conversa com ele. Clama a ele. Tu, Senhor, estás comigo, clama. Terceiro, habitar na casa do Senhor é só uma consolidação da nossa relação pessoal. Então, a vitalidade do relacionamento com Deus é que transforma, não é o lugar. Não é por vir à igreja simplesmente que eu vou sair daqui leve e solto. Um domingo sem igreja, uma semana sem Deus, isso é mentira. Isso é mentira. É uma ilusão. Aqui nós temos só, no primeiro dia da semana, nós estamos aqui consolidando nesse lugar uma semana de adoração. Chegamos no pico. Vamos agora continuar. É a vitalidade dessa relação com Ele. Tira essa ideia que é o lugar. Esse lugar aqui não pode ser confundido com Deus. Aqui nós podemos ter mesas, aqui nós podemos jantar, aqui nós podemos fazer uma série de atividades. Não confunda o lugar com a relação pessoal. Porque senão, daqui a pouco você é católico e não sabe disso, no sentido de que você é uma alma protestante num corpo católico. Acho que foi o Augusto Nicodemos que disse alguma coisa assim. Mas eu falei algo parecido com David Dawson no livro O Sacerdócio do Crente. Nas trevas, parece que a melhor coisa, a melhor consolação é abraçarmos os joelhos, mas o perigo está ali, porque na luz somos inclinados, ali está inclinados. Isso é coisa do computador, né? Eu não ia escrever um negócio desse. Inclinados, a vaguear em várias direções. Então, se você está no vale de lágrimas, talvez você agora está na hora de agradecer. Abraçar teus joelhos, sentadinho assim, parar de falar com Ele, sobre Ele, simplesmente falar com Ele e dizer: Deus, estou esgotada ou estou esgotado. Mas é o Senhor que transforma o lugar. É a comunhão contigo que faz desvanecer e sumir todas as necessidades. A tua companhia transforma. Então, Deus, traz o alívio que eu preciso. O Salmo 23 reconhece que o mal está presente no mundo, mas não deve ser temido. Não tenha medo. Pare com os seus medos horizontais. O salmista está dizendo: a confiança em Deus é a fonte da nossa nova orientação. Vamos recitar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada sentirei falta. Ainda que eu ande pelo vale de crises, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nosso Deus, que a glória seja dada a ti. Obrigado por este salmo, por essa nova orientação. Em nome de Cristo Jesus. Amém.